A paz do Senhor, meus amados. Quero vos trazer aqui um breve resumo daquilo que está registrado no capítulo 2 do livro do Gênesis. Gênesis significa início, pois ali está o início de tudo, de como tudo surgiu, de como surgiu essa imensa criação com tanta diversidade, como surgiu o céu, a terra e todo o seu exército, tudo aquilo que faz parte, toda a sua plenitude, certo? O livro do Gênesis tem como autor Moisés. Moisés ele é defendido pela tradição como o autor do livro do Gênesis. Ele escreveu 5 primeiros livros da Bíblia. O primeiro é Gênesis. O capítulo 2 do livro do Gênesis, ele é uma conclusão da história da criação. A criação dos céus e da terra ela é narrada de forma mais meticulosa e específica lá no capítulo 1 deste livro. O capítulo 2 é o fechamento, começa com o fechamento, a conclusão dos céus e da terra. Ali Deus vai fazer menção do 7º dia, não que Deus se canse. A Bíblia diz que Ele não se cansa e nem se fadiga. Ali Ele quer introduzir para o ser humano um princípio, pois Deus já sabia do fim desde o princípio e sabe como o ser humano é. O ser humano, ele, por exemplo, nos dias de hoje, nós vivemos dias agitados. O ser humano vive altamente acelerado, com uma ambição acima uma ambição desmedida para produzir e nunca se sacia. Quanto mais tem, mais produz e mais quer produzir. É algo até mesmo que espiritual. O homem se escraviza e vira escravo do dinheiro. Quando o homem vira escravo do dinheiro, a Bíblia diz que o homem está servindo a Mamon. E Deus, já sabendo dessa aceleração, dessa agonia do ser humano, Deus estabelece um período de descanso, trazendo dessa forma um equilíbrio e mostrando que é possível o homem produzir nesta vida e ainda assim tirar um tempo para meditar nas coisas de Deus, meditar nos seus princípios, nos seus santos e agradáveis princípios, ouvir a sua voz, ter comunhão com Deus, ter momentos de comunhão com a sociedade, mais especificamente com seus irmãos, com aqueles que são mais chegados, mais próximos, amigos, ter momentos de comunhão com a sua família, e assim o ser humano irá se fortalecer para prosseguir produzindo de diversas formas. A terra precisa desse período de descanso, a natureza precisa desse descanso. Enfim, Deus aqui estabelece um princípio, e um princípio que veio a se tornar um descanso remunerado, inclusive. Ali no capítulo 2 também, Deus repete algumas coisas que foram feitas, criadas no capítulo 1, por exemplo, a criação do homem e da mulher, porém com uma riqueza maior de detalhes. Como, por exemplo, na criação do homem aqui no capítulo 2, a Bíblia revela qual foi a matéria-prima que Deus usou para criar o homem. A matéria-prima foi o pó da terra. Foi a terra em si, a terra. Deus usou a terra, o pó, para criar o homem. Não é à toa que muitos elementos encontrados no solo fazem parte da nossa composição orgânica. O ferro, o fósforo, se eu não me engano, o cálcio, entre inúmeros outros elementos que fazem parte do nosso organismo e são encontrados no solo, pois fomos feitos do pó da terra. A grande questão é que nós nos tornamos alma vivente é porque Deus soprou em nossas narinas o seu próprio fôlego, a sua própria vida. E dessa forma nós carregamos a vida de Deus e devemos administrar essa nobreza que carregamos em nós com uma boa administração. Ali no capítulo 2 de Gênesis também nós vamos ver a criação da mulher. Deus ele cria a mulher para quebrar a solidão do homem. A Bíblia diz que Deus viu que não era bom que o homem tivesse só. E dessa forma trouxe um pesado sono sobre o homem, um sono profundo. E enquanto o homem dormia, Deus tirou uma das suas costelas. Ali acontece o primeiro uso de células tronco da humanidade. Muitos e muitos anos depois, os cientistas vieram a descobrir que era possível, porém a Bíblia, há pelo menos 5.000 anos atrás, já revelava que era possível o uso de células tronco. Ali também é estabelecido, eu vou falar de forma resumida, não vou trazer tudo que está no capítulo 2, apenas aquilo que é mais central, o princípio do casamento, o princípio da família. Ali Deus cria homem e mulher e dá uma ordem para que eles se multiplicassem.
Essa ordem da multiplicação está no capítulo 1. Dá a ordem para que se multiplicasse. E o ser humano se multiplica, e nós estamos vivendo hoje dentro de uma multidão quase que inumerável na face da Terra. Existem alguns índices do número de habitantes do planeta Terra, porém o índice talvez ele nunca será exato, pois tem muitas pessoas que nem documento tem, não tem registro. É um índice mais ou menos, porém a Terra está cheia, está povoada, devido ao princípio que Deus deu. E isso seria impossível dentro de um relacionamento que não fosse tradicional, bíblico, instituído por Deus, que é o casamento entre homem e mulher. Outra forma de relação tornaria esse crescimento, essa povoação da Terra, essa multiplicação totalmente impossível. Certo? Então é isso aí, meus queridos, que Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada. O livro de Gênesis é um livro muito agradável de se ler, um livro rico de detalhes, histórico e teológico também, pois ele nos ensina muito a respeito de Deus, a respeito de quem é Deus, a respeito do ser humano, das suas origens e para que Deus criou o homem. Inclusive, a Bíblia vai nos mostrar ali que o pecado, lá no capítulo 2 também tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, lá no jardim que Deus criou. E o pecado, ele não está no projeto de Deus. O pecado é fruto da desobediência do homem. Deus não criou o homem para viver de uma forma desregrada, praticando tudo que vem à sua mente e ao seu coração. Deus criou o homem para prestar a ele reverência, dedicação, o seu culto, o seu louvor, a sua atenção e a sua obediência. Enfim, ter as coisas em comum com o seu Criador. Deus os abençoe em nome de Jesus.